Próximo 31 de outubro agora, sexta-feira que vem, será aí comemorado em todo o mundo o quê? Não, Dia das Bruxas. Halloween. Muitas escolas, vão quase que obrigar os filhos a botar roupa de morte, caveira e coisas do tipo. Porém, esse mesmo dia 31, para nós, para a Igreja do Senhor, é uma data muito importante, muito significativa, que é o dia da Reforma Protestante. Esse é o ponto central. Sendo assim, o diabo, sagaz, mentiroso, ele, para tentar ofuscar esse marco tão importante na história da igreja, ele colocou um outro dia para desfocar a Reforma Protestante. Colocou uma comemoração satânica, diabólica. Isso porque, queridos, depois do Pentecostes, depois lá de Atos 2, a Reforma Protestante do século XVI foi aí o maior movimento espiritual dentro da igreja. O maior movimento. Foi algo significativo. E esse movimento representou uma volta à palavra de Deus, que estava totalmente presa nas mãos dos sacerdotes. Essa data significou a volta ao ensino dos apóstolos e, por consequência, significou também uma rejeição total a qualquer doutrina, qualquer ensino que não esteja pautado nas Escrituras Sagradas. Assim, o dia 31 de outubro é um verdadeiro marco na história da igreja. Marco esse esquecido em muitas igrejas. Quando se fala de reforma, as pessoas nem sabem o que é isso. Lembram mais do Dia das Bruxas do que a Reforma Protestante. Isso porque foi exatamente nesse dia e mês, no ano de 1517, que Martim Lutero, Monteiro é um pastor lá perto de casa, que é a voz marcante da melodia, mas ele é um pastor lá de São Gonçalo. Mas é Martinho Monteiro. Ele fixou nas portas da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses contra as indulgências de Tetzel. É um outro sacerdote ímpio. Sacerdote ímpio. Ele vendia indulgência. Vendia para as pessoas o direito delas pecarem por antecedência. Olha, você quer praticar tal pecado? Então está aqui um documento. Você pode pecar, mas você paga esse documento aqui e você vai ser perdoado. Essa é a monstruosidade da época. E nessa época era comum colocar nas portas das igrejas temas para debates acadêmicos. Hoje em dia se coloca lá no Rede X, e outras coisas mais. Mas naquela época era colocado na porta das igrejas temas para debate, já que a Igreja Católica estava profundamente ligada à universidade. Então era tudo um conjunto só, universidade e igreja. Portanto, as propostas para discussões, elas eram fixadas na porta da igreja. E o mais interessante é que Martim Lutero fixou essas suas teses nas vésperas do feriado. Isso porque no dia 1º de novembro, um dia seguinte, seria celebrado o Dia de Todos os Santos. Nosso dia. Santo é aquele que é separado por Cristo, para Cristo. Mas a Igreja Católica tem lá o Dia de Todos os Santos. E era também o aniversário da igreja. E um dia antes, Lutero vai e coloca essas 95 teses na porta da igreja. E, consequentemente, logo ao amanhecer, o povo entra na igreja lotada, multidões, e de cara já leem ali as 95 teses de Lutero. E aquelas 95 caíram como uma bomba nos alicerces da Igreja Católica da época. E Lutero, ao se dedicar aí profundamente ao estudo das Escrituras, ele encontrou a verdade, queridos. E todo aquele que lê a Bíblia com sinceridade no coração, encontra a verdade como ela é. E ele não guardou essa verdade para si mesmo. Ele proclamou, nos 4 cantos daquela época, a palavra de Deus. E depois desse episódio, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo, na língua alemã, pois antes era tudo pregado em latim. O alemão ficava ouvindo lá o sermão sem entender nada, sem entender bulufas. Mas com o advento aí da reforma, na pessoa de Martim Lutero, que não era um homem perfeito, era pecador, falho como qualquer um de nós, mas que teve grande utilidade na obra do Senhor. E ele colocou a Bíblia na mão do povo.
Hoje nós temos isso, a Bíblia na nossa língua, para entendermos. Eu não entendo grego nem hebraico, um pouco do português, mas glória a Deus que nós temos a Bíblia em português. E o sonho de Martinho Lutero era que cada criança, cada menino, conhecesse mais a Bíblia do que um cardeal lá da Igreja Católica. E ele conseguiu esse feito maravilhoso. E mais, por toda a Alemanha, diz a história, cantavam-se hinos evangélicos e salmos. Muitos desses salmos e hinos escritos pelo próprio Martinho Lutero. Dentre eles, destaque-se o que foi cantado aqui hoje, né? O hino da Reforma, Castelo Forte é o nosso Deus. E foi nesse período, um período significativo para a história. E em apenas 30 anos, a igreja cristã na Alemanha havia sido completamente reformada. Algo que ninguém podia jamais imaginar, mas que aconteceu para a glória de Deus. E nos anos seguintes, outros homens, né, de Deus deram continuidade a essa poderosa reforma. Homens como Vitor já disse, como John Knox, João Calvino, né, o Iricus, o Zwinglio, Melanchthon e tantos outros que também deram sequência a essa reforma. Agora, quais seriam os fundamentos ou os pilares desse movimento? Quais seriam os movimentos, os fundamentos, os pilares, as colunas para esse movimento? Ou melhor, quais os pontos em comum entre todos os reformadores ao longo dos séculos? O que eles tinham em comum? Qual era a linguagem que comumente eles falavam? O que havia de semelhante entre o que há hoje também, entre batistas, entre metodistas, congregacionais, presbiterianos, aliança cristã, igreja bíblica cristã e todas as genuínas igrejas cristãs. O que havia de semelhante? A resposta está nos 5 solas. Não é sola de sapato, mas nos 5 solas que eu vou explicar. Até porque, queridos, não foi Martinho Lutero quem formulou os 5 solas da reforma, como muitos pensam, né? Eles foram desenvolvidos ao longo do tempo em um processo cuidadoso no qual historiadores, teólogos, eles definiram as verdades que eram comuns a todos os cristãos fiéis à palavra de Deus. Esses são os pontos em comum. Podemos divergir em detalhes mínimos, mas esses 5 solas é a estrutura, é o que une todas as igrejas cristãs e desmascaram as seitas heréticas. Repetindo, né, os 5 solas não tiveram origem em uma denominação específica, nem em um personagem histórico isolado. Amém, queridos? Estão entendendo? Foram uma formulação teológica, histórica, dos princípios fundamentais que regem toda a igreja genuinamente cristã. E é por isso que, né, toda igreja saudável tem comunhão com outros irmãos, outras denominações. Ele não se acha a última bolacha do pacote. Tá? Um outro detalhe interessante é que a palavra sola, em latim, eu não falo latim, mas em latim significa somente. Então, somente, somente, somente e somente. Agora, quais seriam esses 5 solas? Eis a questão. Primeiro, sola escritura. Ou melhor, somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse é o ponto central, porque os outros pontos vão estar submissos a esse. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a voz de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, homem de Deus no sentido genérico, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, nós somos o povo de um só livro. Um só livro. Isso diverge das seitas. Quase que todas têm outros livros, têm outras inspirações, outras escrituras.
A Bíblia tem a palavra final para qualquer tipo de assunto. A Bíblia é 100% inspirada por Deus. E ela vai durar para sempre. Sempre e sempre. Podemos ler bons livros, mas a Bíblia é o livro dos livros. Eu tenho incentivado os irmãos de Maricá a lerem bons livros, lerem bons autores. E eu não sou contra, eu incentivo. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é completa, inerrante, infalível e perfeita. Nada pode ser acrescentado e muito menos tirado das Escrituras. Você pode discordar de um livro, de Hernandes Lopes, Marcos Lucado e tantos outros escritores. Pode discordar. Pode questionar. Mas você não pode questionar o livro, a Bíblia. Viu a diferença? Essa é a diferença. Até porque as enciclopédias, os dicionários e as teorias científicas, elas estão sempre sofrendo alterações, correções e acréscimos. Mas a palavra de Deus é perfeita, completa e infalível. Em uma das confissões de fé da história diz assim, olha que interessante, não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas sagradas escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por consequente, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a estas sagradas escrituras. Mas, ao contrário, por elas é que todas as coisas se devem examinar, regular e reformar. Portanto, a Bíblia é sempre atual, viva, vibrante, perfeita. Se tiver que duvidar um dia, duvide de você e não das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus ela é poderosa, queridos, para nos dar novos sonhos. É poderosa para nos dar novos projetos. É poderosa para nos dar, acima de tudo, um novo coração. Eu fui transformado, não dentro de uma igreja, mas com a leitura da Bíblia. Depois eu procurei uma igreja. Mas primeiro, a Bíblia me transformou, mesmo onde eu estava. Então, a palavra de Deus é poderosa. Isso porque o maior agente de conversão ou restauração de uma alma perdida é a palavra de Deus. Seja ela pregada no púlpito ou seja ela lida no devocional. Amados, apenas um versículo das Sagradas Escrituras, ele é suficiente para converter uma alma. A simples leitura da Bíblia, da palavra de Deus, pode, transformar um coração humano. Isso é espetacular, é poderoso. Por exemplo, caso real, aconteceu na África. Um missionário da Sociedade Bíblica Americana estava numa esquina com a Bíblia na mão, o Novo Testamento. E ele estava orando ali, pedindo direção a Deus a quem dá aquele Novo Testamento. E ali chegou um africano negro e pediu o livro. Pediu a ele. E o missionário concordou, mas ficou curioso. Por que ele queria a Bíblia? Por que ele queria aquele livro? E o africano respondeu que as páginas da Bíblia tinham o tamanho exato que ele estava precisando para fazer charuto, para fumar. E o missionário, impressionado ali com aquela sinceridade do cidadão, ele falou assim, eu vou dar esse livrinho a você com uma condição. Antes de fazer um charuto com cada página, leia o que está escrito na página. Se não prometer isso, eu não vou te dar. E o africano aceitou a proposta e recebeu o Novo Testamento das mãos do missionário. 15 anos depois, o mesmo missionário participou de uma campanha onde um evangelista negro iria pregar. E quando o evangelista viu o missionário, diz a história, ele se aproximou e perguntou, você se lembra de mim? O missionário respondeu, não me lembro. E o evangelista então disse, há 15 anos atrás, você me deu um Novo Testamento. Lembra? Naquela esquina, eu disse que as folhas eram para fazer charuto, para eu fumar. Você me deu o livro com a condição de que, antes de eu fumar, eu leria cada página. Demorei bastante, mas fui lendo e fui fumando. Lendo e fumando. Mas quando cheguei até João 13,
uma forte convicção de pecado veio ao meu coração. Eu parei de fumar, entreguei minha vida a Jesus e comecei a pregar a palavra de Deus. E esse Novo Testamento que você me deu foi aí a razão de eu estar aqui hoje pregando a palavra. E o evangelista concluiu: muito obrigado pela palavra. Resumindo, queridos, a palavra de Deus transformou o coração daquele homem, tirou dele os vícios e o salvou e o restaurou para a glória de Deus. Esse é o poder da palavra do Senhor. Queridos, guardem isso. A Bíblia tem o poder de fazer de um analfabeto uma pessoa instruída, de uma pessoa simples, uma pessoa sábia, de alguém sem estudo, sem prestígio, um homem culto e cheio de sabedoria para a glória de Deus. Portanto, meu amado, minha amada, dou um conselho: leiam a Bíblia para serem sábios, creiam na Bíblia para serem salvos e pratiquem a Bíblia para serem santos. Mas a grande verdade é que muitos não conhecem o livro santo. Muitos não conhecem o livro santo. O analfabetismo bíblico tem crescido assustadoramente em nosso meio. É algo terrível. O número de evangélicos no Brasil cresce assustadoramente, ao mesmo tempo que a ignorância também está terrível. A Bíblia está perdida dentro da casa de muitos crentes. Existem milhares de analfabetos de Bíblia no arraial de Deus. Há algum tempo foi feito um estudo em uma cidade americana para descobrir o quanto as pessoas conheciam de Bíblia. Um estudo, pesquisa de campo, né? Muitas igrejas participaram e trouxeram ali os seus representantes em um estádio, em um local grande, 227 pessoas ao todo. E os professores fizeram 10 perguntas simples sobre a Bíblia. Perguntas simples. Por exemplo, quantos livros a Bíblia tem? Quantos no Antigo e quantos no Novo Testamento? Quando aconteceu a conversão de Paulo? Antes ou depois da ressurreição de Jesus? Qual era a nacionalidade de Jesus? Onde está a parábola do filho pródigo? No Antigo ou no Novo Testamento? Qual é o primeiro livro da Bíblia? Quando o Antigo Testamento foi escrito? Antes ou depois de Cristo? Quantos evangelhos existem e onde estão? No Novo ou no Antigo Testamento? Ela pergunta. Diga o nome de um rei de Israel e quanto tempo ele reinou. Diga o nome de um discípulo de Cristo. Depois de quantos dias Jesus ressuscitou? Perguntas básicas, simples. Das 227 pessoas que fizeram o teste, apenas 12 acertaram todas as perguntas. E o resultado foi desastroso. 18 não sabiam quantos livros a Bíblia tem, nem quantos há no Antigo e Novo Testamento. 30 disseram que Paulo se converteu antes da ressurreição de Cristo. 31 pessoas não sabiam a nacionalidade de Jesus. 4 disseram que ele era grego. E outros 4 disseram que ele era da nacionalidade nazarena. Nem existe isso. 34 disseram que a parábola do filho pródigo estava no Antigo Testamento. 8 não sabiam qual era o primeiro livro da Bíblia. 25 disseram que o Antigo Testamento foi escrito depois de Jesus. 2 não sabiam quantos evangelhos existem. E 1 disse que estava no Antigo Testamento, os evangelhos. Até o Marco, Lucas e João, no Antigo Testamento. Loucura, né? 35 não souberam citar um rei de Israel. Alguns até disseram que Faraó ou Nabucodonosor era rei de Israel. 27 não souberam citar um discípulo de Cristo. E alguns responderam até chutando, dizendo Eliseu ou Elias. 5 não sabiam depois de quantos dias Jesus ressuscitou. Esse é o quadro triste, lamentável. Aí, será que se fizéssemos esse mesmo teste hoje, aqui, entre nós, as respostas seriam diferentes? Então esse foi o primeiro sola. Primeiro sola. Sola Escritura. Somente a Bíblia é a única regra de fé e prática. Nada mais. Nada mais. Segundo, sola Christus. Ou seja, somente Jesus tem o monopólio da salvação e mais ninguém. Ponto final. Atos 4,12 diz o quê? Em nenhum outro há salvação.
porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce ou outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E o que falar de 1 Timóteo 2, 5 e 6, que diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amados, uma das principais marcas de uma seita é o exclusivismo. A principal marca é a cereja do bolo de toda seita, exclusivismo. Explico. Quando uma instituição religiosa, uma igreja, uma pessoa diz ter o monopólio da salvação, já entrou por esse caminho tenebroso, já se tornou uma seita. Isso porque o slogan das seitas é: fora da organização não existe salvação. Esse é o slogan de toda a seita, Testemunho de Jeová, Adventista, Mormon, e vai por aí. Igreja Apostólica da Vó Rosa, já ouviu? Tenebroso. Só aqui tem salvação. Diz ainda que sem determinada pessoa ou grupo não se pode entrar no céu. Amados, não tem como negar que, nesse sentido, ou em alguns sentidos, nós somos também exclusivistas. Não no sentido de ser uma seita, tá? Somos exclusivistas, mas não somos uma seita. Aí você diz: que isso, pastor? Você acabou de dizer que a principal marca de uma seita é o exclusivismo. E agora afirma que somos exclusivistas, mas não somos uma seita. E eu me refiro aqui à Igreja Bíblica Cristã e à Aliança. Eu confundo com a Aliança do Calvário. Aliança Cristã. Amados, nós não somos, a última bolacha do pacote. Não somos a última Coca-Cola no deserto. Somos exclusivistas, sim, no sentido de afirmar que nossa denominação ou igreja, não somos exclusivistas no sentido de afirmar que a nossa denominação ou a nossa igreja seja o único caminho para a salvação. Não somos exclusivistas nesse sentido. Repito, não somos a última bolacha do pacote, nem a última Coca-Cola do deserto. Somos exclusivistas, agora sim, no sentido de apontar para Jesus e dizer que não há outro Senhor e não há outro Salvador além dele. E esse é o segundo sola da Escritura, da Reforma. Há esse exclusivismo numa pessoa, não numa denominação, não numa igreja. E esse exclusivismo não é invenção nossa, queridos. Quem chamou para si esse exclusivismo foi o próprio Jesus. Ele mesmo disse: olha, só eu e mais ninguém. O que ele diz está na ordem do absoluto. As 7 declarações do famoso eu sou no Evangelho de João é prova clara disso. Por exemplo, João 3, 6, 35. Olha o que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Não abriu mão mais para ninguém. João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 10, 9. Ele disse ainda: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 11, 25 e 26. Conhecidíssimo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso? Ele perguntou aqui, eu respondo sempre: creio. Amém? João 14, 6, olha mais o que ele disse acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o que falar de João 15, 1? Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Portanto, queridos, como pão da vida, só Jesus nos alimenta e satisfaz. Como luz do mundo, só Ele nos guia em segurança pelas estradas escuras da vida. E muitos de nós enfrentamos.
Como a porta, só entrando por ele é que seremos salvos. Como bom pastor, só ele deu sua vida por nós. Como a ressurreição e a vida, só ele nos liberta da morte. Como o caminho, a verdade e a vida, só ele e mais ninguém pode nos reconciliar com o Pai. Como a videira verdadeira, só ele, só nele e com ele podemos dar frutos para a glória de Deus. Repito, igreja não salva. Repito, pastor não salva. Pedro, Tiago e João não salvam. Só Jesus é o único Senhor e Salvador. E mais, nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser os nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Jesus. Só ele é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus é o único e mais ninguém. Você pode até um dia mudar de igreja, mas nunca mude de Senhor. Igreja não salva, Jesus sim salva. Um dos hinos mais lindos do grupo Morada. Quem conhece o grupo Morada? Ah, pelo menos tem alguém aqui que conhece. Tem como título Ele é, se referindo a Jesus. Eu amo muito esse hino. É um hino só falando de Jesus. E diz assim: Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e bispo das nossas almas. Ele é o juiz. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é homem de dores. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mestre. Ele é testemunha fiel e verdadeira. Ele é a rocha. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a porta aberta e a porta fechada também. Ele é a tempestade, é o vento forte, a chuva forte. Ele é tudo em todos. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida, o alfa e o ômega. A videira verdadeira, o Messias santo, o mediador. Ele é o amado e o mais belo entre milhares. Ele é o carpinteiro e o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Ele é a imagem do Deus invisível. E vai mais, ele é o verbo. Ele é a pedra angular, o salvador, o servo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o todo-poderoso, o Pai eterno, o leão da tribo de Judá. Ele é o grande eu sou. Ele é o príncipe da paz. Ele é o noivo, é o unigênito, maravilhoso, Emanuel, filho de Deus. A aurora da manhã. Ele é o amém, o rei dos judeus. Ele é o profeta, o redentor. Ele é a âncora, é a estrela brilhante da manhã. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Aí tem uma partezinha que diz: meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus quis ser menino. Ele se fez servo de todos os irmãos, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas o Pai lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E conclui dizendo: e um dia, meus amigos, todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Glória a Deus. Terceiro, sola gratia, ou seja, somente a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. É graça, é favor, não é mérito. Efésios 2:8, parte A, diz: pois vocês são salvos pela graça. Tito 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Atos 15, versículo 11. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, como os gentios. Amados, o significado básico da palavra graça é favor imerecido. Esse é o basilar da fé cristã. É algo que não podemos ganhar ou merecer. É algo dado livremente por Deus. No contexto da salvação, graça significa reconciliação com Deus e a vida eterna, não por meio de obras, mas única e exclusivamente pela misericórdia e favor de Deus. Não há mérito nenhum.
Ou seja, graça significa que Deus dá o primeiro passo para nos socorrer, para nos tirar lá do fundo do poço. É Ele que joga a corda para nos tirar. Não porque mereçamos, ninguém merece, mas porque Ele nos ama e nos quer para si. Isso é graça, é favor. Graça, repito, é favor imerecido, é amor primário, é misericórdia divina. Graça é Deus dando ao homem o que ele não merece, porque o que nós merecemos é o inferno. E o Senhor nos dá salvação imerecida. Graça é o amor de Deus sendo direcionado ao homem culpado. Graça é Deus amando, é Deus se humilhando em favor de nós. É Deus vindo nos resgatar com mãos fortes. Por exemplo, o ladrão lá na cruz, de Lucas capítulo 23, versículo 39 a 43, ele foi salvo, queridos, única, exclusivamente pela graça. Não havia mérito nenhum. Apesar de ter vivido aí uma vida de crimes, o ladrão reconheceu Jesus e disse o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta do Senhor para ele foi o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu pergunto, o que aquele bandido fez para ser salvo? Nada. Nada. Na verdade, ele fez de tudo para ser condenado. De tudo. Pois ele era um bandido. Mas Jesus o salvou completamente por sua maravilhosa graça. Ele merecia o inferno. Estava com um dos pezinhos já no inferno. Mas ele reconheceu Jesus como rei. Ele reconheceu a si como pecador. Reconheceu Jesus como justo. Ele nada fez. E ele clamou ao Senhor, pedindo entrada no paraíso, e foi concedida a ele essa entrada. Amados, a salvação pela graça é o oposto totalmente da salvação por obras. Na verdade, não existe salvação por obras. Mas muitas igrejas, muitas religiões pregam salvação por obras. Eu posso ilustrar a salvação pela graça, somente pela graça, o que aconteceu com um deputado brasileiro aqui, Daniel Silveira, há uns anos. Ele falou muitas bobagens contra ministros do STF e, consequentemente, foi julgado e condenado a mais de 8 anos de cadeia por falar, por agredir com palavras. E o presidente da República, na época, numa canetada constitucional, concedeu o indulto da graça a esse parlamentar. E ele foi absolvido de todas as suas condenações. Ele não merecia, mas mesmo assim foi perdoado. É claro que depois foi preso de novo, e está preso até hoje. Mas o ponto é, o destaque, se o presidente da República, um homem falho, pecador, tem poder de absolver um condenado, quanto mais o nosso Deus, que é perfeito, santo, justo e bom. Então, graça é isso, é favor de Deus aos pecadores perdidos. Graça é Deus se entregando generosamente em Jesus Cristo e por intermédio dele, por amor a nós, derramando seu sangue precioso na cruz do Calvário. Só que essa graça não é uma graça barata. Para a gente saiu de graça, mas para ele custou caro. A graça que nos alcançou custou um alto preço. Preço de sangue. 1 Coríntios 6,20 diz que fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E esse bom preço foi preço de sangue. Fomos resgatados, diz a Bíblia, pelo precioso sangue de Cristo vertido na cruz. 1 Pedro 1, 18 a 20 diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Amados, na cruz, Jesus levou sobre si o meu e o teu pecado. Na cruz, Jesus estava nos salvando. Isso é graça, presente, misericórdia, favor. Não merecíamos, foi graça.
graça e graça. Tem um hino bem antigo, mais de 30 anos, de Asaf Borba, que muito impactou a minha conversão e a de Biana. Né? O pastor Haroldo Gomes, finado, está com Cristo, cantava quase todo domingo esse hino lá na Igreja Nova Vida do Alcântara, que dizia assim esse hino: quando terminar essa vida e lá no céu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar e perguntarão a uma só voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Aí vem a resposta: e falarei e cantarei que Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Amém, queridos? Dá uma salva de palmas para o Senhor. É graça, é favor, é misericórdia do início ao fim. Quarto, sola fide, ou seja, somente a fé em Cristo como Senhor e Salvador pode nos salvar. Efésios 2,8, completo, diz: pois vocês são salvos pela graça. Como assim? Pela graça? Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. João 3,36, o Senhor Jesus diz assim: quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não queira a ira de Deus sobre a tua cabeça. Creia em Jesus até o final. Atos 13:39 diz assim: por meio dele, todo aquele que crer é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Amados, se a graça é um presente, lembra? Graça é favor imerecido, é um presente. Se a graça é um presente, a fé é a mão que recebe o presente. Eu aceito, eu quero. Estende a mão. É simples. Graça e fé são essenciais à salvação. A graça é Deus enviando seu Filho para morrer por nós. A fé é o meio pela qual nos apropriamos dessa graça. É simples. Fé é confiar que o preço pago por Jesus na cruz foi em meu favor. Não somente Jesus morreu pelo mundo, por todos, mas por mim. Eu creio em Jesus como meu Salvador, meu Senhor. Fé é crer que Jesus é o meu Salvador pessoal. A questão não é fé, simplesmente, mas o objeto da fé. Não é fé na fé, não é fé nos ídolos, não é fé nos ancestrais, não é fé na confissão positiva, não é fé nos méritos, é fé em Jesus como Senhor e Salvador. Isso porque todos os que são salvos exatamente da mesma maneira, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois a fé é a mão que se estende para receber ajuda. A fé é a confiança humilde com a qual recebemos a salvação. E reconhecemos que não havia mérito. Não é pelo que eu fiz. Porque se fosse pelo que eu havia feito, eu ia para o inferno. João 6,35 diz assim, Jesus disse, já li, vou repetir: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim, fé, nunca terá sede. Portanto, enquanto a graça é a origem ou a fonte da salvação, a fé é o meio pela qual, ou o instrumento pela qual somos salvos. Amém? Quinto, sola Deo glória. Ou seja, somente a Deus seja a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. 1 Coríntios 10:31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Atos 12, 21 e 23 diz assim:
No dia marcado, Herodes, vestido seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Ou como diz o corinho de fogo, vai ser comido de bicho. E ele foi, literalmente. Amados, Deus é a fonte de todas as coisas. Isso é fato. Todas as coisas procedem de Deus. Ele é o Criador, é o agente por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. Deus é o Alfa, ele é o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A ele não somente devemos tributar toda a glória, mas para ele redundará sempre toda a glória. Sendo assim, até nas pequenas coisas da vida, temos que ter o cuidado e o zelo de dar glória a Deus. Geralmente quem faz comida gosta de receber um elogio. E quando receber, dê glória a Deus. Eu, de vez em quando, eu faço algumas coisas lá em casa, né? E eu fico esperando o elogio. E não gosta, né? Que delícia, tá bom, 10. Tem que dar aquele cuidadozinho. Glória a Deus. Foi o Senhor que usou minhas mãos. Né? Glória a Deus. Faz um serviço com excelência na casa de um cliente. Glória a Deus. Foi elogiado no trabalho, na escola. Glória a Deus. Você passou na prova do Detran. Quem já passou aí? Glória a Deus. Coisinha difícil para passar, irmão. Né? Coisa de doido. Tem um trauma. Mas glória a Deus. Foi promovido na empresa. Glória a Deus. Amados, se não tivermos o cuidado ou o hábito de dar glória a Deus por tudo, corremos o risco de nos perder espiritualmente. Já citei aqui Herodes Agripa I. Ele era rei. Ele fez um discurso empolgante. E o povo ficou deslumbrado. Ele devia ser muito eloquente. Tem gente que tem uma eloquência cativante. Ontem mesmo, ouvindo uma mensagem, alguém refutando o Ed Renekiewicz. Ele falando que o inferno não existe. E tanta babuzeira. Mas o homem é tão eloquente, queridos. Ele fala tão bem. Ele se expressa tão bem. Tem um raciocínio assim tão lógico, mas diabólico. É um pastor, tá, gente? Estou falando de um pastor. Eloquência. E você ouve assim, se a pessoa não conhecer a Bíblia, acredita nas falácias dele. Talvez seja, ou tivesse sido essa a eloquência do rei Herodes. E ele fez um belo discurso. Deve ter falado uma opção de abobrinha. Mas o povo ficou ali, babando. Só que ele recebeu um elogio. O povo disse: essa é a voz de Deus, não a voz de um homem. E Herodes não rejeitou aquela bajulação. Aceitou aquilo no coração. Exaltou-se a si mesmo. E o resultado foi trágico. Segundo Atos 12, 23, no mesmo instante, diz a Bíblia, um anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus e, comido de vermes, expirou. Flávio Josefo, estou concluindo, historiador judeu do primeiro século, ele relata a morte de Herodes Agripa em sua obra Antiguidades Judaicas. Ele descreve que durante uma apresentação pública em Cesareia, Herodes foi aclamado pela multidão como um deus. Ele não rejeitou a adulação e, como consequência, foi acometido por uma doença repentina e fatal. Flávio José chega a dizer que ele, na hora que ele recebeu a glória, sentiu uma pontada no estômago. E ali foi o início da tua morte, e 5 dias depois, agonizando, ele veio a morrer. Então, queridos, essa história serve aí como um alerta sobre os perigos da vaidade e da falta de humildade diante de Deus. A glória é para Deus. Pregou bem, glória a Deus. Cantou bem, glória a Deus. Fez uma comida deliciosa, né? Uma costela com batata e agrião, glória a Deus. Muitas pessoas hoje não são comidas de bicho, literalmente, mas suas almas estão podres. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele transforme nosso coração a cada dia. Até porque, sem coração transformado, não existe reforma. Relembrando, então, para fixar os 5 solas da reforma para concluir. Primeiro, somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, somente Jesus tem o monopólio da salvação e mais ninguém. Terceiro, somente a graça de Deus
é a fonte de nossa eterna salvação. Quarto, somente a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador pode nos salvar. E quinto, somente a Deus devemos dar a glória, a honra e o louvor para sempre, e sempre, e sempre. Amém, amém e amém.